Nada melhor do que a gente entender quem está ali em loco acompanhando essa campanha que é muito próxima dos dois candidatos e essa reta final para entender e trazer um pouco o calor que se sente nos Estados Unidos nesse momento, apesar do frio em algumas partes do país. Dia decisivo para as eleições americanas lá nos Estados Unidos. E sobre isso, o que pode ser feito agora, eu vou conversar com Tina Roma. Ela que está lá acompanhando tudo de perto, olhando para as pesquisas que estão completamente empatadas. Tina, uma ótima tarde para você, minha amiga. A gente chegou na terça-feira, tão esperada. Ontem falávamos das filas que podem aparecer. Eu queria entender se temos esse movimento que você já conseguiu ontem dar uma pitada aqui para nós. Várias pessoas encarando os colégios eleitorais para conseguir fazer o registro. Boa tarde para você. Olha, a gente está falando aqui, de repente começa a chover, mas está calor também, mas a chuva não impediu ninguém de ir às urnas hoje, pelo menos aqui de onde eu falo com vocês. Eu estou falando de Cooper City, que é uma cidade bem próxima a Miami. Desde cedo, os locais de votação estão com policiamento redobrado, mas sem incidentes, filas pequenas. Muita gente nessa área optou pelo voto antecipado e talvez por isso aqui esteja esse clima tão tranquilo. Na média do país, as pessoas têm demorado cerca de meia hora entre chegar para votar, votar e estar de volta para casa. As urnas nessa região serão fechadas às 7 da noite, Rafael. Em outros estados é possível a votação até 9 da noite, horário local. Agora tem o seguinte, a apuração aqui nos Estados Unidos é diferente daí do Brasil, demora um pouquinho. Geralmente os votos antecipados começam a ser contados antes do dia da eleição e os de hoje serão contados depois do fechamento das urnas. Alguns estados, inclusive, podem pedir a recontagem desses votos. Por isso, Rafael, o resultado aqui pode demorar dias para sair. Eu lembro do Biden a última vez, a gente falou disso aqui ontem, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado, que de fato o veredito saiu. Olhando para uma outra expectativa, em relação aos eleitores nesse momento, a corrida e também a sensação que eles têm é que está tudo igual. Só vão saber quando tivermos uma apuração muito mais avançada, todo mundo nessa expectativa ainda. Com certeza, olha, por aqui está tudo na expectativa, indecisão, ninguém sabe quem vai ganhar. As pesquisas mostram uma disputa muito acirrada, Rafael. Por isso, os candidatos se preocuparam tanto em focar naqueles estados indecisos. E para a gente ver como é que tudo pode ser uma surpresa por aqui, vou dar um exemplo para vocês. Tradicionalmente, desde os anos 60, a votação no dia da eleição começa à meia-noite em uma pequena comunidade em New Hampshire. Falo pequena comunidade mesmo, com pouquíssimas pessoas votando. Na última eleição, Joe Biden ganhou por lá. Agora, dessa vez, já foi empate, democratas e republicanos. A Flórida é um outro bom exemplo. A gente fala com vocês agora aqui da Flórida. É um estado tradicionalmente republicano, que recebeu muitos moradores democratas com a pandemia. Então, agora, a Flórida também passou a ser um estado que não dá para a gente saber quem vai ganhar, porque essas pessoas que vieram para cá, muitos da Califórnia, de Nova York, que eram democratas, trouxeram também o voto para cá. Quem vai ganhar aqui? Ninguém sabe também. Eu sei o seguinte, eu conversei com eleitores por aqui, eles estão divididos. De um lado, pesa muito a economia nesse momento, que é o foco de Donald Trump. Mas do outro, todos também querem a justiça social, que é o foco de Kamala Harris. Ou seja, não dá para fazer nenhuma aposta nesse momento, Rafael. Campanhas muito diferentes, né, Tina? A gente viu, pelo menos, Donald Trump olhando para a economia, é um fator muito importante. Nós sabemos que os americanos sentem uma diferença enorme, por mais que verificamos a inflação se movimentando positivamente de alguns meses para cá, muitos dizem que é muito difícil sentir isso ir no supermercado ou então fazendo uma compra no seu dia a dia. E Kamala Harris olha para um ponto que é muito importante, o olhar humano da situação, os imigrantes, o que pode ser feito. Enfim, até nisso é uma disputa acirrada. Vamos verificar qual vai ser a cor que vai dominar o mapa americano, o vermelho de Donald Trump ou o azul do partido de Kamala Harris. Minha amiga, bom trabalho por aí, a gente vai se falando. Até mais.